Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com um grande mestre de educação, um amigo, um dos nossos mentores do Casal 100%. Esse presente é para você, especialista em comunicação, em relacionamento, já lançou diversos livros, está vindo lançando outro livro agora sobre relacionamento. Hoje o papo aqui é com Homero Reis. Legal, olha, é um prazer enorme estar com vocês, Projeto Casal 100%, genial. Aliás, como dizia o Zygmunt Bauman, né, que morreu agora no dia 8 de janeiro, o Bauman dizia que em tempos líquidos, se um casal for sólido, tem toda a chance de se perpetuar. Né? Legal, bacana, prazer estar com vocês. Um beijo para vocês. Vai falar? Você. A gente vai começar agradecendo, né, essa oportunidade de estar aqui no sofá com o Homero, Casal 100% no sofá com o Homero Reis. E a gente estuda muito o que o Homero fala, porque ele é um mestre em relacionamento, ele estuda muito essa questão da inteligência relacional, da importância de trazer a gestão da emoção e aplicar, né, no dia a dia o que a gente sente de ruim com as nossas deficiências, porque as nossas qualidades normalmente a gente conhece muito bem, né? Mas na hora de falar dos defeitos e de reconhecer as nossas falhas, a gente tem uma dificuldade. E nós acreditamos que esse é um grande segredo nos relacionamentos. Então nada melhor que beber água da fonte e vir aqui escutar o que o Homero tem para dizer pra gente em relação a relacionamentos e no casamento, né? Alguns anos atrás eu pude participar do seminário, né, Líder Coach, com você e com toda a sua equipe. Me chamou muita atenção os conceitos, os fundamentos para a vida, né, para os nossos relacionamentos, tanto relacionamentos com as outras pessoas, conjugais e com nós mesmos. Então, Homero, hoje a gente tem visto, dentro desse contexto de relacionamento conjugal, que as pessoas elas não conseguem ou elas não sabem qual o caminho para construir um relacionamento equilibrado, né? E você, com todo o seu conhecimento, os livros que você tem lançado, o relacionamento, hoje as pessoas têm buscado mais informações para construir relacionamento, porque a gente vê pessoas investindo na carreira, investindo na empresa, investindo no trabalho, mas dificilmente a gente consegue ver as pessoas investindo em relacionamento, que é uma das suas especialidades. Né? Veja, eu acho que esse é um tema assim, de um nível de relevância assustadoramente alto, porque a Harvard University soltou em dezembro de 2016 um estudo longitudinal feito há mais de 20 anos, né, mostrando assim, o que é importante. E eles pegaram, o projeto é muito bacana, eles pegaram pessoas assim e acompanharam a vida dessas pessoas durante 20 anos, né? Cursos, trabalho, casamentos, etc., graduações, pós-graduações, acompanharam isso. E o relatório, cara, é de uma simplicidade. Eles dizem assim, olha, a gente pode garantir hoje que absolutamente, com toda certeza, o que faz diferença na vida das pessoas é a capacidade de se relacionar. Então a qualidade do relacionamento é que instrumentaliza você para tudo na vida, né? Portanto, não é só a competência técnica que te instrumentaliza, né? Não é a quantidade de dinheiro, não é nada disso. Porque você consegue ter pessoas genuinamente plenas e genuinamente felizes em todos os segmentos. Então, eu conheço, eu visitei agora, passei um tempo com os nômades no deserto do Saara, ali no Marrocos, e eu encontrei gente que vive com $15 por mês. E se você pergunta, você olha nessas pessoas, o grau de plenitude, o grau de felicidade que essas pessoas têm é inimaginável. Assim como eu conheço gente infeliz que bota R$1 milhão no bolso todo dia, todo mês. Homero, você que trabalha há mais de 40 anos, né, nessa área, não é um pouco contraditório? O mundo é um pouco contramão do mundo falar de relacionamento. A gente tem visto a busca do ter mais, a busca de ser mais capacitado, altos resultados, alta performance, né, um mundo corporativo. Não é um pouco contramão do mundo falar de relacionamento? Veja, não só é uma coisa meio paradoxal, eu dizia quase que esquizofrenizante, porque o trabalho no mundo contemporâneo substituiu a religião no mundo moderno,
né? Então, hoje, as pessoas endeusam o trabalho e endeusam a carreira para além de qualquer coisa. Quer dizer, eu fico imaginando assim, uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia e que tem família, a minha pergunta é qual é o valor que ele dá à família. Porque tem uma brincadeira que a gente faz com as pessoas com relação a tempo, e veja isso aí, né? Com relação a tempo, é uma brincadeira muito simples. A pergunta é assim, se você precisa de tempo e você não tem tempo, de onde você tira tempo? A resposta natural é das coisas que não são importantes. Ok, aí eu ligo para minha esposa e digo assim, querida, eu não posso jantar com você hoje porque eu tenho uma reunião de negócios. Ok, se isso é uma exceção, é administrável. Mas se eu faço isso rotineiramente, o que eu estou dizendo para minha mulher? Né? Se eu tenho tempo para atender o meu chefe, se eu tenho tempo para virar a noite trabalhando e não tenho tempo para fazer isso com a minha família, aí a pesquisa começa a dar outra coisa. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa com jovens entre 12 e 17 anos, em várias escolas aqui de Brasília, do Rio e de São Paulo. E a pergunta foi o seguinte, o que é que você quer dos seus pais? As primeiras respostas não foram roupa, não foram ir à Disney, não foi ter um carro, não foi nada disso. Ele diz, eu quero presença. E você descobre o seguinte, eu tenho tempo para tudo, eu não tenho tempo para ver meu filho andar de bicicleta. E aí, a pergunta que a gente faz é o seguinte, a gente chama os adolescentes de aborrecentes indevidamente, porque, na verdade, é uma crise de identidade que a gente está gerando a partir de um tipo de relacionamento que a gente está construindo. Então, muitas vezes eu tenho dito para alguns pais, eu tenho dito o seguinte, continuando a vida que você está continuando, que tipo de adolescente você vai ter em casa? Então não culpa o menino por ser rebelde se você jamais deu assistência a ele, né? Teve uma empresa que fez um trabalho, acho que foi no ano passado, onde ela perguntava para as crianças se eles pudessem escolher com quem eles levariam para jantar num restaurante, né, e fizeram a mesma pergunta para os pais, qualquer pessoa no mundo. A maioria das crianças responderam que eles queriam levar os pais para ir jantar. Os pais falaram que queriam levar um artista, claro, um ator, claro. outra pessoa. Agora, precisa ver, como eu trabalho muito a partir de dados, eu fiz um levantamento com um grupo de escolas que me contratou por um projeto de inteligência relacional para resolver um drama entre professores, alunos e a escola, né, e pais. E a gente fez um mapeamento da quantidade de horas líquidas que você passa com o seu filho durante a semana. Então, eu vou resumir aqui, porque afinal de contas a gente não tem todo o tempo. Mas normalmente é o seguinte, eu saio de casa às 7 horas da manhã, almoço fora, porque né, eu tenho que trabalhar, chego em casa às 8 horas da noite. Durante esse tempo todo, meu filho ficou na escola, ou ficou em atividades, ou ficou com a empregada, ou ficou na creche. Quando eu chego em casa, ele dorme às 10. Eu fico com ele das 8 às 10. Nesse horário eu cobro. Eu cobro o dever, eu cobro o desempenho, eu cobro isso, eu cobro aquilo. Eu só faço cobrar. Eu faço isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chega no sábado, eu viro para ele e diz, filho, vamos para a chácara. Ele diz, mas nem morto. Se com 2 horas por dia esse cara já me enche o saco o tempo inteiro, passar um dia com ele vai ser um inferno. E aí a minha quantidade de horas líquidas, eu não faço. E aí eu transfiro a responsabilidade para a escola. A escola tem que me ajudar a educar o meu filho. Não tem. A escola escolariza seu filho. Quem educa o seu filho é você. Não transfere essa responsabilidade. Uma desestrutura, né? A falta de um relacionamento equilibrado entre os casais e entre a família é o que tem causado hoje grandes problemas na sociedade. Então a raiz, a gente tem percebido que a raiz é dentro de um núcleo familiar. Pois é, e aí a gente dá um passo atrás. A gente está falando muito de educação, de filhos, etc. Mas o passo atrás que a gente dá é o seguinte, onde está hoje aquele amor que lhe motivou ao relacionamento? Eu ia até comentar que no papo que a gente estava tendo aqui, você comentou que escuta os votos de casamento e 2 anos depois as pessoas estão se falando através dos advogados. Né? Então, assim, o que acontece? O que aconteceu nesse meio? Justamente isso. Cadê aquele amor? Porque, o que as pessoas não estão cultivando? O que está sendo perdido? E que as pessoas não estão notando e não estão dando a importância que deveria ser dada. E aí eu diria para você o seguinte, esse raciocínio é um raciocínio interessante, porque eu diria o seguinte, você tem uma confluência de 2 histórias, né?
Por exemplo, eu e a minha esposa foi um negócio interessante. Eu vim de uma família rural, né? Minha educação foi quase toda feita no campo. Eu vim para a cidade, eu tinha 11 anos de idade, né? Então a minha vida segue isso aí. Eu sou da aristocracia rural goiana, aquela coisa toda. E a minha esposa é filha de uma família de intelectuais e políticos do norte do país, lá de Manaus, né? Duas realidades totalmente diferentes. Ela é de origem portuguesa, aquela coisa. Dois mundos distintos. A gente se encontra. E foi uma das coisas mais gostosas do mundo a gente se encontrar. E aí foi aquela paixão de adolescente. Adolescente não, eu tinha 20 anos, né? 19, né? Quando eu me encontrei com ela. Menino, eu me casei com 21 e ela com 20, né? Moral da história, foi uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, uma paixão bacana. E aí a gente não tinha dinheiro, como eu brinco com ela, a gente não tinha dinheiro para dar um tapa num pão de queijo. Mas era gostoso viver nessa época. Quer dizer, era o projeto assim, a gente economizava durante a semana para o grande projeto de comer um cachorro quente. Na época, em Brasília, tinha o Trux, ali na 108, né? A gente ia lá por Trux, né? E comia um Hawaii, né? Um Hawaii Dog, que era assim o prato do final de semana, restaurante, mas nem pensar. E era um negócio muito bacana. Casamos. Aquilo que era ultra legal passou a incomodar. Porque quando você começa a dormir junto, e não dormir junto no sentido da sexualidade de hoje, né? Mas dormir junto no sentido de compartilhar o que é bom e compartilhar o que é ruim. E não simplesmente compartilhar o que é bom, né? Tem um livro interessantíssimo chamado A Teoria da Amante, que é um livro fantástico. A teoria da amante é o seguinte: eu me tomo banho, me perfumo, viro aquelas coisas, a mulher também se arruma, e aí a gente se encontra, vai pro jantar, vai pro teatro, depois vai pro motel, depois eu deixo ela na casa dela, ela deixa na minha casa e a vida se repete. Olha que coisa linda. O problema... Tirando os problemas, né? Tirando os problemas. O problema é quando eu chego no final do mês, não tem dinheiro, quando eu solto o pum debaixo do lençol. O problema é quando eu descubro que ela tem mau hálito, ou que eu tô com aquele cabelo todo empapelado e que a gente não tem tempo para fazer as coisas. E aí, quando eu me casei, daí um tempo, aquilo que era gostoso, aquilo que era bonito, aquilo que era romântico, passou a ser chato. Passou a ser enjoado. E a gente quase que rompe esse processo. Eu me lembro um dia que a gente sentou em casa e a gente deu um tapa na mesa e diz: olha, a gente vai resolver isso agora. E separar não é uma opção. Legal. Muito né? bom. E aí a gente descobre o seguinte, veja... Separar parece uma solução fácil, não, você vai levar o problema para o próximo pro próximo. Né? E o que eu quis dizer, e veja, eu preciso dizer isso para você que está escutando a gente, é o seguinte: eu não sou um defensor dos casamentos juntos a qualquer custo. Eu sou um defensor dos relacionamentos inteligentes. Né? Então veja... trabalhar para conquistar. Bom, vamos nos separar, é possível? Mas vamos nos separar pelas razões certas. E não pelas razões erradas. Quer dizer, o Lulu Santos tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele diz assim: eu não te quero mal, eu só não te quero mais. Né? Então a gente precisa saber o seguinte: o que é que nos faz nos separar? Perdemos a afinidade. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: porque eu preciso da minha identidade. Então não case, meu filho, porque quem precisa de identidade não casa. Porque o casamento é a construção da identidade. É uma nova identidade. Então, são dois virando um. Sabe, você passa a ser carne da minha carne. Eu tenho um exercício que eu faço com casais de vez em quando. Quantos anos de casamento você... 40. 40 anos de casamento. Um grande exemplo. 2 anos. A gente ficou 1 ano noivo, 1 ano namorando, 9 meses noivos e nos casamos dia 7 de janeiro de 1977. E estamos até hoje juntos. E aí, 2 coisas. A primeira delas é o seguinte: o pessoal diz assim: e vocês foram sempre felizes? Eu digo: peraí, felicidade é o resultado de uma soma de mais e menos, cujo resultado é positivo. Sabe, felicidade não é um estado. Felicidade é uma resultante. Um saldo. Né? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Vocês ou editam isso ou publicam isso, sabe? Felicidade para mim é saldo. Agora a gente começou a entrar na essência. O que a gente quer trazer é essa essência. Porque felicidade para mim é saldo. Onde é que eu aprendi isso? Eu fui fazer um trabalho em Fortaleza, aí nos botaram lá no hotel, bacana, e eu levei a Liana comigo.
E aí fiz lá o trabalho que tinha que fazer e no final da noite tem aquelas brincadeiras de resort, né? Aí tava lá o auditório cheio, mais ou menos umas 50 pessoas e o cara fazendo lá o seu show. Quem está aqui em lua de mel? Muita gente levantou a mão. Né? Quem está aqui não sei o que, levantou a mão. Quem está aqui em 25 anos? Aí um casal levanta a mão, estava comemorando bodas de prata, né? Aí a hora que ele levantou a mão, todo mundo ficou de pé, aplaudiu, aquela coisa toda. A minha esposa, que não é brincadeira, ela é uma portuguesinha maravilhosa, né? Ela tem um laser aqui no cotovelo que está endereçado à minha costela, né? A hora que o cara levantou a mão, ela deu uma cutucada assim, diz, essa nós vamos ganhar. Aí eu levantei a mão, o cara virou-se para mim e perguntou o seguinte, e o senhor, quantos anos de casado tem? Naquela época eu tinha 38, faz 2 anos. Eu digo, 38 anos. Aí o cara começa a fazer umas perguntas que se não tem cacife, não faça. Né? Aí ele chegou para mim e perguntou o seguinte, é promessa? E aí todo mundo riu, aquela coisa toda. Eu digo, não, não é promessa não, é cumprimento de palavra. Aí criou aquele clima, né? Ele diz, como assim? Eu digo, olha, há 38 anos atrás... Logo com você. Há 38 anos atrás, eu me casei com essa moça. E no altar... Eu prometi para ela estar junto com ela na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Na alegria foi fácil, na saúde foi fácil, na riqueza foi fácil. Na tristeza, na doença e na pobreza eu tive vontade de ir embora. E eu só não fui por causa da minha palavra. Eu prometi ficar. E hoje, quando eu vejo tudo isso, eu descubro que valeu a pena ficar. Mas teve momentos da minha vida que eu quis ir embora. Teve momentos na vida dela que ela quis ir embora. Hoje, eu digo assim, olha, me perdoe pelos momentos que eu quis ir embora, porque valeu a pena ficar. Né? Então, a gente precisa dar uma chance. Agora, ruim, né? Veja, eu escrevo isso no livro. Rapaz, o que eu cometi de erro na minha vida de casado. Teve muitas vezes que eu desrespeitei a minha esposa. Eu tenho consciência disso. Sabe? Tem muitas vezes que ela pisou na bola comigo e ela tem consciência disso e eu pedi perdão para ela e contei, eu digo, olha, isso aconteceu. Muitas vezes as pessoas dizem, Homero, a sua vida é um livro aberto. Ninguém me chantageia, pode contar, porque não há segredo nesse sentido. Você acha que isso é um dos segredos do relacionamento equilibrado e estruturado? Não haver segredos porque está ligado ao respeito. Está ligado ao respeito, sabe? Você precisa se enfrentar. Você precisa se enfrentar. Veja, ninguém está isento de erros. E eu quero dizer isso para vocês, embora a gente esteja casado há muito tempo, a gente não pode passar a ideia de perfeição e nem de idealismo, sabe? É pé no chão mesmo. Quer dizer, tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu sou professor, né, cara? Tudo que eu tenho na minha vida hoje eu consegui sendo professor. A minha esposa é advogada. Tudo que a gente conseguiu na vida foi num acordo. Quando eu estava estudando, ela trabalhou. E eu tinha 2 compromissos na vida. O compromisso de cuidar da casa, cuidar da casa e dos meninos, né, porque nós tivemos filhos muito cedo, e cuidar dos meus estudos. Não me engano, uns 8 anos, ela teve a obrigação de trazer dinheiro para casa. Não era eu que trabalhava, era ela. Eu não ganhava nada, eu dava aula, cara. Isso foi um acordo? Isso foi um acordo. Um tempo depois, eu digo, Lica, olha, eu já acabei os meus estudos, agora eu vou cair de boca no mercado. Ela diz, bom, então agora... E ela era assessora no Senado Federal. Nessa época ela pediu demissão. Ela disse, não, agora eu vou cuidar dos nossos filhos. E foi mais ou menos uns 8 anos também que eu passei direto, fui para o mercado. E ela cuidava das crianças e dos meninos. Depois que os meninos foram embora... casaram e foram construir suas vidas, ela diz, agora eu quero voltar para o mercado de trabalho. E nós 2 fomos. Né? Hoje, ela é a presidente da minha empresa. Eu sou o gerador de conteúdo, eu trabalho aqui na minha casa. E ela trabalha no escritório, ela faz conta, ela paga, ela contrata, demite, etc. Eu fico em casa. A gente, provavelmente você já deve ter visto a palestra e o texto que a gente deu, a gente fala muito sobre acordos. Dentro desses últimos 4 anos que a gente tem vivido isso e levando para os relacionamentos, para os casais, né? Quais são os conceitos que eles precisam entender e colocar em prática? Um desses conceitos é o acordo. Até porque cada casal tem o seu, né? Sim. A gente não pode querer uniformizar. A gente não vem com manual, né? Isso. E dentro desse contexto, o que a gente tem visto?
todos os casais que perduraram, que hoje vivem 10, 20, 30, 50 anos de casado, nenhum deles nos relatou que foi mil maravilhas. Todos eles relataram que tiveram dificuldades, que passaram por momentos de dúvida, mas eles conseguiram superar quando eles fizeram os acordos, quando eles sentaram... Não, eu estava dando para vocês há pouco tempo, e aí a gente foi por um outro caminho da história lá da Fortaleza, mas eu estava dizendo para vocês, eu faço um exercício com casais, só para eles aprenderem uma coisa muito simples. Eu amarro a perna do cara e amarro o braço do cara, né? Então ele fica apenas se equilibrando numa perna e num braço, né? E aí eu digo o seguinte, olha, vai lá e pega aquela bolsa. Ele não consegue, é difícil. E aí eu falo para a esposa, faça a mesma coisa. Ela não consegue, não é difícil. Eu digo agora, se abracem, porque aí eu passo a ter duas pernas e dois braços de novo. E aí eu consigo ir equilibrando um no outro, eu consigo ir lá pegar as coisas e botar. Agora, olha que absurdo. Eu digo para você que você é carne da minha carne, sangue do meu sangue, que você é minha metade. E eu trato a minha vida como se você não participasse dela. É isso mesmo. Entende? Então eu preciso entender que a gente precisa juntar. Quando eu junto, existem coisas difíceis, coisas fáceis, mas a gente consegue fazer junto, né? Não, e as pessoas, eu vejo assim nos casamentos, a instabilidade na hora de lidar com a dificuldade. Não pode querer achar que vai ser sempre bom. Eu acho que o acordo, o cumprimento da palavra, a história que você disse, né, eu fiquei porque eu dei a minha palavra, ela vai ser utilizada na hora da dificuldade. É porque o mundo é fácil, né? O mundo é fácil quando está tudo bem. Quer dizer, dinheiro está sobrando, você está ultra feliz, está rico, está saúde, né? Sabe, compra. E Homero, seguindo essa linha do acordo, muito bom esse seu testemunho, esse teu relato, que mostra que, independente da situação econômica, de onde mora, os casais eles vivem, eles passam pelas mesmas dificuldades. Você fala muito sobre a conversação, né? Todos os casais que a gente tem feito uma mentoria, a gente percebe que a grande dificuldade é a conversação, né? A grande dificuldade é a comunicação. A capacidade... Faz parte de um acordo. Para você fazer um acordo, eu tenho que conversar, eu tenho que negociar, eu tenho que dialogar. E você, nos seus livros, você fala muito sobre isso, né? Dos seus conceitos de a conversação, que a obviedade não existe, que precisa ter um canal de comunicação. Não, e veja, a brincadeira que está por trás disso, uma brincadeira seríssima, que diz o seguinte, o que move o mundo são as conversas. Sabe, o que move o mundo são as conversas. É tão óbvio isso que as pessoas não percebem. Mas veja, tudo o que você faz a partir da conversa. Você conversa, depois você contrata. Você conversa, depois você namora. Você conversa, depois... Ou seja, tudo é precedido pela capacidade conversacional. Então a gente tem uma métrica que a gente diz assim, quando as conversas tendem à perfeição, o relacionamento também. Quando as conversas tendem à imperfeição, os relacionamentos também. Então, em 99,9% dos casos, as pessoas que não sabem se relacionar é porque não sabem conversar. Então, a ferramenta que estabelece relacionamento é a capacidade conversacional. Então, como é que a gente melhora relacionamento? Conversando. E é conversando que a gente se entende, né? Então é um indicador, conversa é um indicador. É um indicador. Casais que não conversam, não dialogam, eles vão para um caminho que não é um caminho equilibrado e saudável. E sabe, Márcio, tem uma outra coisa aqui que a gente precisa ser claro e objetivo, né? As mulheres vão entrar em menopausa, os homens vão entrar em andropausa, a atividade sexual ela vai declinar ao longo da vida, isso faz parte da biologia. Olha, não tem ninguém, por favor, você que está nos assistindo, não sejamos ingênuos, né? O triglicérides vai estourar, a insulina vai ter, a glicose vai ter problema, a velhice traz problemas naturais de falência do sistema orgânico, a vida complica do ponto de vista da saúde, a sexualidade não é aquela coisa de 18 anos mais. A gente precisa começar a compreender o seguinte, eu estou habilitado a lidar com isso, porque no final da vida, o que sobra é uma capacidade conversacional. O que sobra é a capacidade de estar junto. Nesse sofá que a gente tem aqui, às vezes eu e minha esposa sentamos aqui e quando a gente se dá conta, são 2 horas da manhã. Porque uma das pessoas que eu tenho o maior prazer no mundo de conversar é com ela.
Porque não é apenas o sexo, não é apenas o carinho, que é fundamental, que é importante, mas eu entendo que se a gente não dá conta de conversar, a gente não dá conta de ficar junto. É compartilhar a vida, né? É compartilhar a vida, sabe? São os projetos futuros, são os netos, e aí a gente conversas instrumentais, né? O que a gente vai fazer amanhã, como é que eu cuido das coisas, como é que eu ajudo na limpeza doméstica. Quer dizer, essa casa é grande para danar, mas sou só eu e ela. Eu tenho responsabilidades domésticas. Não adianta eu chegar em casa e dizer, querida, trabalhei demais hoje, vou descansar. Não, eu tenho que lavar a louça. A louça é minha. O lixo é meu, sabe? Cuidar das coisas aqui é minha. Quer dizer, não adianta, mas você é o Homero Reis, você é o Homero... Sabe? Que porra é essa? Desculpa, aí você pode cortar. Pipe é esse, né? Mas, sabe, não é, eu tenho as minhas obrigações domésticas, eu preciso cuidar das coisas, etc. E agora, para além disso, existem as conversas nutritivas, sabe? Eu quero discutir com ela a filosofia de vida, como é que a gente pensa, o que a gente crê, o que a gente não crê. Porque, veja, os motivos que me levaram a me casar com ela há 40 anos atrás não são os motivos que me mantêm junto com ela hoje. Essas coisas mudaram, a vida mudou. A gente muda. A gente muda. Vocês foram alinhando o mapa. Os projetos vão mudando. Então, às vezes eu pergunto para alguns casais assim, eu digo, me conte uma coisa, vocês estão há 10 anos casados, qual é o próximo projeto coletivo? Casais que não têm projeto coletivo não sobrevivem. Eu preciso de ter um projeto coletivo. Você não tem vidas paralelas. Senão vidas paralelas. E é o que mais tem, né? A gente vê os casais vivendo vidas paralelas e não à toa quando os filhos crescem, de repente um encontra com o outro dentro de casa e fala, não tenho mais nada em comum com você. Não tem mais nada em comum. Aí, porque veja você, o sexo não é uma questão mecânica. O sexo não é aquilo que acontece na cama no final da noite. O sexo começa no bom dia. Bom dia, querida. Uau, hoje o dia promete. Dependendo do bom dia, eu vou mostrar depois. Dependendo do uma dica aí dependendo do bom dia, a noite vai ser melhor ainda. Dependendo do bom dia, a boa noite vai ser mais fantástica. Então a gente precisa começar a entender que a vida não é fácil, né? E que a capacidade conversacional está aí. Agora, tem algumas coisas que perpassam toda essa história. A primeira delas, a experiência que a gente tem é o seguinte, eu admiro a Liana, mas admiro mesmo, ela me surpreende a todo momento com a clareza, com a sanidade, no momento que eu estou mais pirado do mundo, olha que eu olho para ela está lá, eu digo, eu conto com isso, eu conto com esse esteio, eu conto com essa estabilidade. Então a gente precisa aprender a responder honestamente uma pergunta, eu admiro você? Eu te admiro. Então, a admiração, o respeito, a capacidade que a gente tem de dizer, olha, aconteça o que acontecer, caiam 1000 à direita, 1000 à tua esquerda, mas eu estou contigo. E aqui, eu te admiro, estamos juntos, né? É isso que faz com que a gente projete o futuro. Eu vejo que quando a gente admira o outro, a gente dá a ele a oportunidade de ter um dia ruim também. Claro. Não é? Claro. Porque ninguém é perfeito. Agora, se eu não admirar, eu não vou tolerar. E você sabe que isso que você coloca é de um nível de simplicidade e de profundidade tão bacana, porque, olha só, eu brinco com Liana, eu não sou um cara feio, eu olho no espelho e acho que eu sou um cara bonitinho. E eu estou ficando um velho bonitinho, né? É óbvio, né? Eu me acho bonitinho. Só que a minha beleza hoje não é a beleza que eu tinha quando eu tinha 18 anos de idade. Barriga de tanquinho, todo travado, de esportista. Eu mexia com bike, né, com voleibol, né, que negócio todo lá, e todo eu bonitinho. Ela era linda, a Liana tinha um corpo, a rapaz admirável, um rosto lindo, um corpo fantástico. Grandes atrativos na época, né? A vida foi passando. E o que eu aprendi depois desses 40 anos é que ela continua infinitamente mais bonita do que ela era. Diferente. Sim. De vez em quando a gente ri, aparecem as ruguinhas, aquela coisa toda, né? E aí um dia eu disse para ela, ela estava sorrindo com as pequenas ruguinhas no rosto, ela disse, eu estou enrugada, né? Eu digo, não, quando eu vejo as tuas rugas, eu vejo por onde a nossa felicidade caminhou. Né? Porque são as expressões da vida. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, a história da beleza evolui com a história da vida. Então, eu preciso olhar para minha esposa com 80 anos de idade e ter a mesma percepção estética
que eu tinha quando eu olhava para ela quando ela tinha 18 anos. A beleza mudou, mas a admiração da beleza não muda. E isso em todos os domínios da vida. Quer dizer, se eu admiro a pessoa, se eu gosto do que eu vejo, se eu gosto do que eu ouço, se eu gosto do cheiro, aí a coisa fica muito gostosa. Se eu gosto da temperatura, sabe? Dormir com aquela temperatura não tem cobertor no mundo que satisfaz. É parte do desenvolvimento, da evolução e da inteligência relacional. Vai mudando o olhar e sendo construído um relacionamento equilibrado, uma história, né, com dificuldades, com alegrias. E quando a gente relaciona isso, Márcio, com trabalho, fica um negócio interessante. Às vezes eu tenho perguntado para alguns clientes o seguinte: o que é que você perde quando você ganha o que você está ganhando? Porque para mim a resposta disso determina se eu quero ser promovido ou não. Eu já recusei na minha vida muito trabalho, já recusei na minha vida muita coisa. Porque o valor financeiro disso era muito bom, mas o custo era muito alto. Era muito alto. Sabe? Então, de repente... Você tinha a avaliação, a interpretação dessa avaliação. Sabe? O sujeito diz o seguinte: bom, eu vou te pagar um salário de R$200 mil por mês, mas você é meu. Vende a alma. Você vende a alma. Tem tempo para a família. Tem uma frase que fala que não tem sucesso, não existe sucesso no trabalho que compense o fracasso no lar, né? Na família, dentro de casa. Não, e a pergunta que a gente faz aí é o seguinte, que é a outra versão dessa frase que você está dizendo, né? O que eu perco quando eu ganho, o que eu ganho? Né? Tá na sua mão, é você que vai fazer isso acontecer. Não é uma mágica, sabe? né? Não dei sorte. Não é uma questão de sorte. É uma questão de construção. De escolha pela... Exatamente. Outro dia a gente estava conversando com uma colega nossa e né, fazendo um diálogo profundo, e ela falou uma frase que marcou muito, que reflete isso. Ela falou assim: eu quero mais desde que o meu coração esteja em paz. Pronto. Foi tão forte isso, né? Olha, isso foi tão forte. Ele falou: olha o significado disso tudo. E foi aí, Urá? Foi? E aí, Homero, a gente queria, eu sei que está em cima da hora, perto do meio-dia, mas eu queria falar especificamente sobre esse teu novo livro que você vai lançar agora. E a gente já quer indicar para vocês que falar sobre relacionamento, ter essa experiência de 40 anos de relacionamento que você está construindo, que você está vivendo e está nos presenteando com os teus livros, com os teus textos, com os teus seminários, com os teus cursos, é muito significativo para essa construção dos casais. Todos os casais que a gente tem encontrado, que a gente tem conversado e que a gente tem desenvolvido no trabalho, a gente vê a estrutura do relacionamento, né, sem uma base, sem um fundamento, sem um conteúdo. São pessoas extremamente bem intencionadas, são pessoas extremamente profissionalmente, elas são muito realizadas, são competentes, mas dentro de casa elas não conseguiram buscar esses fundamentos para que construísse um relacionamento que seja equilibrado e duradouro. Você vai lançar um livro agora. Como é que é o lançamento do livro? Nós estamos aqui esperando. O livro ele já está sendo impresso, né? A partir agora de 15 de abril, já começa a ir para as mídias, aquela coisa toda. E a gente está calculando o lançamento na primeira semana de junho, né? Aí vai ter toda uma programação. O livro vai se chamar Gente Inteligente Se Olha no Espelho. É um segundo tomo de um livro que eu lancei o ano passado, que a Gente Inteligente Sabe Se Relacionar, que está aí nas livrarias, na internet, etc. Só segue a dica: Gente Inteligente Sabe Se Relacionar. Não deixa de ler o livro não, que é fantástico. Fala sobre essa inteligência relacional. Esse é o primeiro bate-papo sobre inteligência relacional. O que sai esse ano, aí ele já é um livro um pouco mais robusto. Ele tem pesquisa, ele tem toda uma sustentação de indicadores, ele dá uma... Aliás, eu vou dar de presente para vocês que estão escutando a gente um teste para você descobrir o seu coeficiente de inteligência relacional. Aguenta aí. Muito bom. Isso vai ser um presente para vocês. Obrigado. De graça, aqui direto para o casal. Mas a brincadeira é o seguinte: você tem hoje, nesse outro livro, uma série de indicadores para a gente poder começar a mapear o que está faltando e o que a gente está conseguindo. Primeiro são 4 coisas, né? 2 dimensões que a gente chama de relacionais e 2 dimensões que a gente chama de temporais. As dimensões relacionais sou eu comigo mesmo, primeira dimensão relacional, e a segunda dimensão relacional sou eu com você, ou eu com o outro.
O outro é todo aquele com quem eu me relaciono que não sou eu. Né? A gente chama isso de dimensões relacionais. E as dimensões temporais dizem respeito ao meu passado, que me trouxe até aqui, portanto a minha história, e o meu futuro, que é a projeção que a gente vai fazer. Então, quando eu cruzo essas 4 variáveis, o meu passado, o meu futuro, o meu eu e a minha relação com o outro, eu começo a mapear um cenário. Então, veja, a minha história, que é expressão do meu passado, me trouxe até aqui. Sim. Daqui para frente é o meu futuro. Só que o futuro não existe. Ele é resultado de escolhas e de ações que eu faço no meu dia a dia. Então, o meu projeto é uma ideia que eu tenho no futuro que se constrói hoje. E aí o que a gente descobriu? Uma metáfora muito interessante para as pessoas entenderem isso. Só existem 5 cores. Né? O branco, que é a totalidade das cores, o preto, que é a ausência das cores, o azul, o amarelo e o vermelho. Então, quando a gente pergunta assim, quantas cores existem, a resposta é clara e objetiva. 5. Quantos matizes existem? Infinitos. Agora, olha só o que acontece. Você é amarelo. Você é azul. Quando vocês se relacionam, produz o verde. Então, o verde só existe por uma relação do azul com o amarelo. Ok? Sim. Então, eu só consigo manter o meu relacionamento se eu consigo, enquanto azul, ver o verde, enquanto amarelo, ver o verde. Então, relacionamento humano é interação de diferentes. Então, eu não posso querer continuar sendo igual se eu me relaciono com você. Então, o que o livro trata é de que matiz eu produzo na hora que eu me relaciono com você. E se eu não enxergar essa matiz, é que gera conflito. Aí gera o conflito. Então, se a matiz não é gerada, a matiz é gerada, independente de eu enxergar ou não. Mas o conflito nasce daí. Ou seja, eu entro em contato com você, produzo o verde e eu não olho para o verde, não consigo ver o verde, tem que ser azul. Mas, bicho, não é azul, é verde. Então, veja, os filhos, na verdade, são a maior expressão desse matiz, né? Ele é meu filho, ele saiu do meu DNA, ele é seu filho, ele saiu do seu DNA, mas ele não sou eu e ele não é você. Ele é uma terceira entidade. Os relacionamentos são sempre assim. Às vezes, quando eu e minha esposa estamos discutindo uma coisa mais séria, eu adoro discutir coisas mais sérias em volta de uma mesa de um bom restaurante, né? Aí eu normalmente ponho 3 cadeiras, 3 pratos. O garçom nunca entende isso, né? Ele diz, o senhor está esperando mais alguém? Eu digo, não, fica tranquilo. É o resultado. É o resultado. Isso aqui sou eu, isso aqui é você e isso aqui é nós dois. Quer dizer, o que é que vai para cá? O que é que vai para nós dois? Né? Porque é muito fácil, bicho, eu chutar o pau da barraca e dizer, vai ser do meu jeito. Né? E nos relacionamentos equilibrados, sempre esse resultado que é o fruto de um relacionamento equilibrado, saudável. Veja, e o que o livro trata é exatamente de como construir essa saúde relacional que se perpetue ao longo da história. É interessante isso, não sei se a gente tem tempo, mas vou contar uma casinha rápida para você. Eu tive um cliente que estava numa crise existencial, o casamento estava ruim, estava tudo ruim. Isso está no livro, está nesse livro, Gente Inteligente Sabe Se Relacionar. Estava tudo ruim, né? Aí ele tentando dar um upgrade no casamento, né? Ele passou aqui no Conjunto Nacional em Brasília e numa loja lá ele viu um blazer vermelho, sabe? Um blazer vermelho Ferrari com os botões dourados, né? E ele disse, pô, vou chegar em casa vestido com esse blazer, isso vai dar um up no casamento, que é um negócio maravilhoso. A hora que ele chega em casa, a mulher olha para aquele blazer vermelho e diz, você é ridículo. Você é um adolescente, digo, você não está vendo que está fora de moda, isso é demodê, isso não conversa, isso não presta, você é um inconsequente, isso está horrível, você... Cara, ele tirou o negócio, botou no guarda-roupa e nunca mais falou do blazer vermelho. Assim como o blazer foi para o fundo do guarda-roupa, o relacionamento também, eles acabaram, aquele negócio todo, foram embora. E ele continuou sendo meu cliente, né? E aí o casamento acabou e diz, Homero, olha, eu preciso de um up na minha vida agora, porque uma das coisas eu tenho certeza, sozinho eu não fico. Voltou para a academia, voltou a fazer isso, voltou a fazer aquilo, cortou o cabelo diferente, começou a ir para a luta, e foi para a luta, e começou a derrubar um por dia e não sei o quê.
Passou um tempo nessa luta, ele vira-se para mim e diz, cara, olha, eu experimentei essa vida de guerreiro, eu preciso de uma companheira. Eu não preciso de uma ficante, nada disso, eu preciso de uma companheira. E eu digo, declara isso para o mundo, conversa sobre isso. Eu não tenho coragem. Olha. Eu não tenho coragem. Eu digo, cara, se você não disser o que você quer, quais são as suas intenções verdadeiras, ninguém vai saber. Aí a gente bolou uma conversa para ele, ele começou a dizer para algumas pessoas, diz, olha, eu estou sozinho, você me conhece, eu queria que você me ajude, eu preciso de alguém. E nesse bate-papo com os amigos, na igreja, não sei o quê, em outros lugares, etc., pintou uma menina mais ou menos a mesma idade dele, etc. E os dois começaram a namorar e foi aquela paixão, aquela coisa toda, etc. E eles namorando, felizes da vida, etc. E aí um dia ele chega para mim e diz, Homero, eu tô namorando com ela, cara, mas eu tô assim com medo, porque eu quero casar com essa menina, né? Já tinha um ano que ele estava... Eu quero casar, mas eu morro de medo, cara, eu morro de medo. Eu digo, bicho, você tem que declarar, quer dizer, você tem que conversar, declara o seu medo, o não você já tem. Aí estruturamos uma conversa, orientamos a coisa. Um dia ele chega para ela, marca um jantar, aquela coisa toda, e diz, olha, eu queria te fazer um pedido, mas eu estou morrendo de medo. Mas olha, eu vou superar o meu medo, eu vou te pedir. Você quer casar comigo? A menina ficou ultra feliz, aquela coisa toda, depois de quero. Mas olha, mas tem uma coisa. Você sabe que eu sou divorciada, eu tenho os meus filhos, e eu preciso que você peça a minha mão para os meus filhos. Eu preciso que você vá lá em casa, peça para eles, porque eu, em respeito a eles, né, eu só caso se eles concordarem, porque afinal de contas a gente vai se constituir numa família. Ele diz, olha, tá bom, eu vou lá falar com a sua família. Ele diz, mas tem mais um pedido. Ele diz, o que foi? Ele diz, olha, eu sou apaixonado por um tipo de coisa que as pessoas às vezes acham ridículo, mas você... No dia que você for me pedir de casamento, você vai de blazer vermelho? Ainda que eu escrevi sobre isso. Aí ele foi lá, tirou a brincadeira. Então veja, por mais ridículo que pareça, é o seguinte, as coisas não acontecem na nossa vida por acaso. A gente precisa ter olhos sábios para perguntar o seguinte, o que isso quer significar para mim no futuro, no presente, e o que isso decorre do passado. Sabe por quê? E a última dicasinha para você, a vida não erra, nós é que somos míopes, sabe? A gente olha e vê o erro, se a gente amplia, a vida não erra, cara, a vida não erra, sabe? Às vezes as coisas acontecem comigo, tenha paciência, espera um pouquinho, que daqui um pouquinho você vai ver que aquilo que hoje parece uma tragédia, será o grande motivo do seu sucesso, da sua felicidade no futuro. Tá? A gente precisa entender isso. Dê uma chance, né? Como dizia o John Lennon, dê uma chance à paz. Eu digo, dê uma chance à pessoa que você ama. Muito obrigado, Homero. Bom, Homero. Obrigado do fundo do coração Muito pela obrigada. você disponibilizar o seu tempo. Tamo junto. Conversa maravilhosa, obrigada, viu? Abrir a sua casa, o seu coração, toda essa vida estudando, pesquisando e ajudando as pessoas. Espero que vocês tenham gostado e no lançamento do livro, a gente vai divulgar o link para vocês e no lançamento do livro a gente... Ah, olha só, o presente que eu queria dar para você é o seguinte, escreva aí, ó, vou dizer bem devagarzinho, www.mandaladocer.com mandaladocer, tudo junto.com. Você vai encontrar um texto, você vai fazer esse texto e ele vai te dar de presente o seu coeficiente de inteligência relacional. Qualquer coisa me liga, a gente... Isso bate mesmo. um papo sobre você com isso. Um beijo. Pessoal, obrigado. Fica ligado no Casal 100%, muito conteúdo, muita dica para edificar o teu casamento, o teu relacionamento e a sua vida. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado. um beijo. Valeu.